Olá, criaturas do bem! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Arte e Espiritualidade, o seu programa sobre arte e espiritualidade favorito. E hoje nós falaremos sobre a transmutação do mal no bem. Olá, falando sobre a transmutação do mal no bem. Nosso programa hoje traz um convidado muito especial, o Eli Bacelar. O Eli, que é ator, dramaturgo, multiartista. Muito obrigado, Cícero. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando do programa. E hoje nós vamos falar dessa questão da transmutação, né? Essa transmutação que a gente vai buscar no dicionário, que é transformar, mudar, trocar, né, permutar, substituir. E eu estou sabendo que você está com um projeto chamado O Transmutador. Exatamente. E o que é esse projeto ali? Ok, é isso. O Transmutador, ele é um texto de dramaturgia que eu escrevi em parceria com o Luca Pinheiro. Nós escrevemos juntos, né? E ele trata a respeito das transmutações do espírito humano, né? Então vai trazer muito dessa questão que a humanidade passa desde lá no começo das primeiras tecnologias humanas, como a descoberta do domínio do fogo, até há 300 mil anos atrás, até a modernidade com as tecnologias mais recentes. Como é que o espírito humano se transmutou com o conhecimento? Como o conhecimento trouxe para o ser humano a transmutação do espírito? Como é que isso influenciou na sua transmutação? E como é que a sociedade em si usou do conhecimento adquirido através das tecnologias para dividir o poder? Onde o poder foi parar? Em que mãos o poder foi parar dentro dessa humanidade enorme a partir do conhecimento, né? E a gente vê que é um texto bem filosófico, né? No meu ponto de vista, que você é uma peça, né? Um espetáculo teatral. É um espetáculo teatral, um monólogo, né? Sim. Eu sou o ator, né? Nos monólogos eles têm essa questão que é uma atuação única, né? Então eu estou ali o tempo todo trazendo questões realmente filosóficas, né? Com um pouco de arte, vamos dizer assim, um clown que eu trago, né? Esse palhaço, né? Para poder trazer as quebras humorísticas, porque em se tratando de temas filosóficos tão pungentes, é necessário haver quebras do humor para poder fazer a coisa caminhar e trazer o sentido de pensamento para as pessoas, para que não fique denso demais, entendeu? Então sim. Tem um quê de palhaço ali também nesse monólogo. E aí você falou dessa questão, desse poder que às vezes acaba nos amarrando, nos deixando meio que sem movimentos, né? Como são outras coisas também, a questão do orgulho que a pessoa tem, né? Da vaidade, do egoísmo que predomina ainda no nosso planeta, né? Em vários países. Isso também perpassa no seu texto essa perspectiva dessas questões aí do homem? Sem dúvida. Porque é justamente onde o poder vai parar nas mãos dos grandes poderosos, né? Os oligarcas do poder, né? Essas pessoas, elas têm nas mãos assim a capacidade de com
um joguete de dedo assim, transformar a vida de milhares de pessoas, né? Uhum. Mas às vezes por uma questão de ego, por uma questão burocrática ou até mesmo de vaidade, Sim, sim. terminam Vaidade. condicionando milhares ou milhões a uma condição de fome, a uma condição de escassez, né? Então, é a grande questão que ainda permanece até hoje. Se a humanidade ela tem tecnologia para solucionar tantos problemas como a fome, a abundância de alimentos, por que não dividir melhor esse poder? Eli, o que te levou, assim, o que é que leva um ser humano, no caso você, o que levou a construir esse texto, a escrever em parceria com o meu também amigo, colega de profissão, né, o Luca Pinheiro, né, o que levou a escrever esse texto, a fazer esse projeto? O que foi que te chamou? Olha, eu sempre tive vontade assim de poder escrever uma obra, sabe, de dramaturgia realmente pungente, significante, né? Então, em conversa com um outro amigo ator, o Fábio Fernandes, ele me aconselhou, né? Houve a oportunidade da Funcaju, né? Com a lei de apoio ao Aldir Blanc do ano passado. Então eu vi a oportunidade do monólogo nascer e conversando com esse amigo ator, ele me disse, cara, reúne o teu povo e conta a sua história, conte, de certa forma assim, né, trazendo as minhas questões para o teatro, né? E as questões minhas que são da humanidade também, enquanto ser humano, né? Então foi isso, assim. E a gente vê assim, o nosso encontro aqui, eu sempre procuro mostrar que a arte, né? Eu sou também artista, é por isso que eu trago essa arte para juntar com a espiritualidade, fora de religião, Sim. Né? De qualquer religião. Né? O nosso encontro aqui é abrangente a todas as religiões, inclusive a quem não tem religião. Nós já falamos nisso aqui. Mas eu quero deixar essa proximidade com o público de casa que está nos assistindo, né? De como a arte dialoga com a espiritualidade. É um texto que o Eli foi lá, trouxe da sua alma, do seu espírito, umas questões, escreveu em conjunto com o Luca Pinheiro, e aí está aí com um monólogo, uma peça teatral, né, dialogando com todas essas questões, que é uma peça, um espetáculo para qualquer pessoa ir ver, porque fala das questões que todo ser humano passa, não é isso, Eli? Exatamente, é uma peça de tema livre, que embora trate de questões tão importantes da humanidade, pode ser assistido por uma criança ou um adulto, né? Que basicamente são as três transmutações do espírito, que eu também me inspirei um pouco em Nietzsche, né? Lá nos aforismos de Zaratustra, ele vai falar que o espírito humano ele passa por três transmutações. Do espírito humano, o espírito se transforma em espírito de camelo, espírito de carga, que recebe os pesos, as cargas, sabe, toda essa coisa de ser servil, de tomar, né, chicotada e carregar peso, que quantos estão condicionados nessa condição humana, né? E do camelo ele se transmuta no espírito em um leão, que é a rebeldia contra essa servidão, né, que se levanta e levanta a espada e diz, opa, não, eu não vou ser para o resto da vida um camelo, porque eu não nasci para carregar peso. Então ele se levanta e se rebela e se mostra como autônomo, e do espírito se transformar em camelo, ele vai se transmutar numa criança, porque ele não pode viver o resto da vida como um rebelde, né? Então, ele, tendo passado por um animal de carga, por um rebelde, e chegando à criança, que é a inocência novamente, ele pode dar início a uma nova jornada de sua vida livre,
né? Livre. Que esse é o caminho que o transmutador faz. Ele perpassa a humanidade nesses estados de existência para chegar a uma liberdade de consciência, de alma, né? Eu gosto sempre de deixar aqui, assim, sempre uma... Não é uma opção, mas é tipo, também não seria um conselho, quem sou eu para dar conselhos, né? Mas a gente sempre deixa algo de esperança. Assim, como é, Cícero, como é, Eli, que a gente pode fazer e sobreviver para mudar isso que nos aprisiona, né? Como transmutar, que é o texto, que é o título desse nosso programa de hoje, né? Como transmutar uma coisa ruim numa coisa boa. Não é por à toa que as cores do meu programa são lilás e roxo, que é a cor da transmutação. De acordo com... Até tem uma figura muito famosa chamada Saint-Germain. Quem for procurar vai saber que ele transmutava várias coisas assim. Ele mudava, transformava. E existe, mas vamos partir para a prática. Como é que eu faço, né, para transmutar algo de mal que está me acontecendo? Se você for partir para o lado da espiritualidade, a gente pode partir para a oração, a meditação, a autoanálise, que vamos dizer de uma forma mais psicológica, se observar também o mundo ao seu redor, não é? Como é que estão essas questões, se olhar também as questões políticas, porque a gente não pode dizer, eu não gosto de política, mas são os políticos que dominam tudo, os nossos afazeres, a nossa vida, vamos legislar, enfim. E aí, qual a sugestão que você, sem dar spoiler do seu espetáculo, né, que você daria aqui pra gente, assim, como transmutar? Sim. Como mudar? Eu acredito que a gente tem pistas disso nesse caminho, né? Eu acho que a gente não pode ser um animal de carga, a gente não pode estar a vida inteira carregando o peso de atribuições de superiores, porque ninguém é superior a ninguém, todos somos iguais, né? Perante a lei, perante o superior, o divino, né? A gente é igual, né? Se existe um superior, não é humano, né? Não. Pensa assim. Com certeza. Se existe algo superior, não está aqui nessa esfera. Somos todos iguais. E também a gente, nessa sanha de não carregar pesos e não ser carregado pelos outros, a gente também não pode viver a vida inteira brandindo uma espada e sendo rebelde, porque a rebeldia pela rebeldia, ela não gera fruto, né? Você falou em espiritualidade, imagine Jesus Cristo se ele não tivesse se rebelado no templo contra os vendilhões do templo, se ele não tivesse quebrado tudo ali naquela cena marcante da Bíblia, que ele quebra tudo e diz, poxa, vocês estão aqui vendendo as coisas de meu pai. Mas ele também tampouco podia passar o resto da vida empunhando uma espada, um chicote, querendo bater nos outros, porque essa não é a função de alguém que se arvora Deus. Então, não ser carregado para sempre, não ser um animal de carga, não ser tampouco um rebelde, mas passando por esses caminhos de se libertar da carga, da rebeldia, voltar à criança, voltar à inocência sempre, porque é a criança que compõe tudo isso, que tem todas essas qualidades, sabe, de poder se libertar do mundo escravo, né? O mundo que escraviza, o mundo, esse mundo capitalista. O capitalismo é um dos termos para isso, mas não querendo entrar nisso, nesse mundo de consumismo, melhor dizendo, né? Que escraviza a gente no trabalho, que escraviza a gente numa questão de vaidade, de tantas outras coisas que nos trazem pesos. Esse seu espetáculo,
ele está em cartaz, ou pretende voltar, tem previsão? Como é que está esse projeto seu? Então, nós apresentamos no mês passado a terceira edição do espetáculo, foi em Laranjeiras, no evento Domingo Utópico, que aconteceu no Centro de Tradições em Laranjeiras. Foi muito legal, assim, um festival multicultural que aconteceu. Não pude ir, estava viajando, estava no interior. Foi, infelizmente, só faltou você. Sim. E teremos sim mais apresentações em breve, estamos organizando todo o material. A gente pede que o público sergipano que aprecia teatro, que gosta, sabe, que ama ver representações vivas, que esteja atento, que participe aos grandes mestres do teatro em Sergipe. Apareçam, compareçam, venham prestigiar, que vocês não vão se arrepender. E amarei ter, nem que seja a crítica de vocês, e principalmente a presença, que é fundamental. Só um apelo aos nossos mestres, né? E aos mestres e aos praticantes também, né? Nossos queridos atores e atrizes que estão aqui. Nosso estado tem tanta pungência nessa capacidade teatral e que cada vez mais vem sendo evidenciada. E, pessoal, quem quiser entrar em contato com o nosso amigo Eli Bacelar, tá aqui, ó, o Instagram do Eli, ok? Para contactar, promover, querer que ele apresente esse espetáculo, produzir, enfim. Você tem uma produtora, Eli? Eu estou lançando agora a minha produtora, a Círculo Mágico Produções, né? Estamos fazendo trabalhos agora de teatro empresa, né? O teatro voltado para diversas temáticas, né? E também eventos, né? Direção, texto, dramaturgia, tudo isso envolve nosso trabalho com a produtora Círculo Mágico Produções. Ok, Círculo Mágico Produções, procura lá. Mas voltando à nossa questão da transmutação, não é? Dessa cor que está aqui na nossa telinha, né? Essa cor do lilás, pro meu rosa, pro roxo, a cor da transmutação, da gente transformar esses nossos vícios, o egoísmo, o orgulho, a maldade, que é intrínseco em todo ser humano, que tem um pouquinho, determinado aspecto, né? Em determinada escala, que a gente transmute. A gente vai ver que os grandes escritores, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes mestres vão dizer que a gente mude nossos pensamentos, Sim. Mude nossos hábitos, porque daí é uma coisa que está ali enraizada, mas que a gente vai transformando para e passo a passo, não é, Eli? Um dos mestres que você falou aí, Jesus Cristo, já dizia assim: orai e vigiai. Então, se vigie, se perceba, faça essa autoanálise, né? Façamos, eu me coloco, claro, nesse ponto também, principalmente, de fazer essa autoanálise para a gente ver o que é que está nos apertando, nos incomodando e a gente fazer essa transmutação. Né? O que é que você colaboraria com isso aí para a gente deixar essa mensagem aí para o nosso pessoal, nossos amigos? Sim. Eu acho que a transmutação, o ato de transmutar, ele envolve a consciência, né? Porque a partir do momento que você faz uma ação que ela é desprovida de consciência, você está agindo por impulso, você está agindo por alguma, inflamado por alguma emoção, ou por um forte sentimento, né? Algo dessa natureza. Mas quando você
para poder se observar, que é algo que ninguém vai poder fazer por você, você passa a ter consciência de você mesmo, das suas atitudes, do que você fez. Então, quanto maior for o tempo que você der para se observar, enquanto um ser humano responsável por suas atitudes, você não vai ter desculpa para botar a culpa em ninguém. Você diz, isso aqui eu fiz por conta disso cá. Eu sou o responsável por isso. Não foi minha mãe que me fez isso cá no passado, que me gerou essa atitude no presente. Tá, Somos nós mesmos. Somos nós mesmos enquanto responsáveis por nossas atitudes que fazemos as coisas. Então, é importante a gente dedicar tempo para a observação, para se observar e chegar num nível de consciência que permita mudar, né? Permita transmutar nosso espírito numa coisa não, em um estado, né, superior, o mais elevado, né? Então, pessoal, com essa brilhante ideia, colocação aqui do nosso amigo Eli Bacelar, né? A gente deixa vocês assim, eu agradeço, viu, Eli? Igualmente. Você está aqui passando essas informações. Boa sorte para nós, nos nossos projetos. Obrigado, igualmente. Sim, boa sorte para nós. E a gente fica assim com esse despertar dessa consciência, dessa vigilância, como o Eli bem colocou, né? Desse se observar, e que a gente viva sempre com muito mais arte e com muito mais espiritualidade. Até a próxima!